obrigada. Isaías capítulo 55. Nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro é Isaías capítulo 55 e depois Tessalonicenses capítulo 5. Diz assim: buscai, o versículo 6 de Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 17 diz: orai sem cessar. Amém? Deus, Ele é um ser que transcende, como eu disse aqui agora há pouco. Nós não teríamos como criar Deus, esse Deus, na nossa mente, porque Ele transcende todo o nosso intelecto, toda a nossa razão, todo o nosso entendimento. Quem aqui já falou assim: cara, eu não entendo Deus? Menos o cara, né? Pronto. Quem aqui já falou: eu não entendo Deus? Quem já? Tem gente que não. Eu falo toda hora: Deus, eu não estou entendendo nada. Não é verdade? Não tem coisas que você não entende de Deus? Quem aqui já parou para ficar imaginando a grandeza de Deus e fala: não entendo isso? Não faz sentido. Tem coisas que Deus faz, tem coisas que Ele fala de si mesmo que não fazem sentido, sim ou não? Que a gente fala assim: meu Deus, como pode? Um exemplo. Como compreender a Trindade? Como compreender que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo? Como compreender que Ele sabe tudo? Sabe tudo, presente, passado, futuro, o que você pensa, o que você vai pensar, o que você vai fazer. Sabe tudo. Deus nunca é pego de surpresa. Deus, ele transcende tudo. Mas bem que, apesar que Deus, Ele é um Deus que transcende tudo, mas Ele é um Deus pessoal. Ele não é uma força. Deus não é uma força. Deus não é uma energia. Fala: Deus não é uma energia. Esses dias estávamos conversando com um rapaz e ele falando que Deus é uma força. Eu falei: não, calma aí, calma. Força sente, força fala, energia fica triste. Olha, a energia está triste. Força, uma força. Olha, a força ficou triste. Não, nós sentimos o efeito da força. Nós sentimos o efeito da energia. Ela produz em nós reação, mas ela não tem reação. Ela produz em nós até sentimento, mas ela não tem sentimento. Então Deus não pode ser uma força, porque Ele, é até estranho falar isso de Deus, mas pronto, porque Ele pensa, Ele fala, Ele sente, Ele age. Deus não é uma força, Deus é uma pessoa, Deus é um ser. Amém? E Ele se relaciona conosco. Deus, Ele não nos criou e nos deixou a qualquer sorte, não. Deus, Ele nos criou, lá no jardim já vemos Deus se relacionando com o ser humano, porque nós entendemos pelo texto que quando, depois de Adão pecar, ele vinha, né, na virada do dia, e a Bíblia fala que ele estava no mesmo lugar, no lugar do encontro, então era comum que ele se encontrasse ali. Então Deus se relaciona com o homem. Deus não criou o ser humano e deixou a qualquer sorte, não. Criei um princípio, agora se virem nesse princípio, eu não estou nem aí para vocês. Se cumprirem, está bom, se não cumprirem, não está bom. Não, não é assim. Deus, Ele se relaciona com o homem. O que Deus já quer de nós, pastora? Relacionamento. Ele se relaciona com o homem. E, nesse sentido, nós dizemos e usamos uma palavra que Ele é imanente. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele passa a fazer morada dentro de nós. Por isso que às vezes nós cantamos e Deus entende a gente também, está tudo certo. Não, pronto. Fala assim: vem me visitar hoje aqui. Quem já cantou? Visita está sempre na sua casa. Quando você fala para Deus visitar, é por quê? Mas Deus entende, está tudo certo. A gente canta que é bonito, né? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer. Mas Deus não precisa nos visitar, Ele mora em nós. Ele habita dentro de nós. Essa música está teologicamente errada para nós crentes. Para o ímpio, não. Para o ímpio tem que cantar mesmo, vem visitar. Mas para o crente, porque Deus habita em nós. Deus mora dentro de nós. Nós somos morada do Altíssimo. O Senhor Deus, através do seu Espírito, Ele habita em nós. Pastora,
E como nos relacionamos com Deus? Nos relacionamos com Deus através da oração, principalmente. Nós podemos nos relacionar com Deus através de outras formas, mas a oração é a principal forma que temos de nos relacionar com Deus. É a principal forma de termos contato com Deus. Quando lemos a sua palavra, nos relacionamos com Cristo, nos relacionamos com Deus, mas a oração, ela nos conecta com o céu, ela gera esse relacionamento com Deus. Pastor, e o que é a oração? A oração não é um discurso decorado. A oração não é uma cartilha que eu leio, que alguém criou e vou fazer essa oração certa. Olha, é assim que ora. Não, a oração é uma conversa entre dois amigos. A oração é um relacionamento, é uma conversa entre dois amigos, sabendo que esse amigo do lado de lá, ele é o Deus Todo-Poderoso e requer de nós reverência, requer de nós temor, mas não é uma conversa entre dois amigos. Por isso que o Senhor falou, não vos chamo apenas servos, mas amigos. E eu vou além. A oração, ela passa pela conversa entre dois amigos, mas é o relacionamento entre um filho e um pai, que é mais profundo, porque por mais que os pais, uma mãe e um pai, falem, eu sou amigo do meu filho, eu prefiro que seja pai do que amigo. Eu prefiro que seja mãe do que amiga, porque amigo e amiga, alguns momentos podem falhar. Talvez não seria capaz de dar sua vida por mim, mas uma mãe e um pai, não é? Mãe e pai não é amigo, pode ser um pai e amigo, mas é pai, é mãe. O amor é diferente. Quantos já tiveram amigos que hoje não tem mais aquele amigo? Quantos já tiveram amizades que de um momento para o outro perdeu a amizade? Quem já teve pai que de um momento de outro perdeu o pai? Só se partiu para a eternidade. Não é? Só se partiu para a eternidade. A mãe, porque não tem ex-mãe, tem ex-pai. Pastora, mas na sociedade que vivemos, às vezes o pai pode abandonar o filho, a mãe pode abandonar, mas é antinatural, não é natural. O natural é a mãe ser aquela leoa pelo seu filho. O natural é o pai ser o Superman pelo seu filho. É o natural, né? Falei antinatural? Natural. Falei natural. Então, o natural é isso. Então, pastor, o que é a oração? A oração é esse relacionamento. Por isso lá o escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 4, versículo 16, cheguemo-nos, pois, com confiança, diga confiança. Não é com medo, não é com temor, não é com pavor, não é, ai meu Deus, Senhor, eu não sou nada, eu sou o pior dos homens. Não é com medo, mas é para nos chegarmos com confiança. Cheguemos, pois, com confiança diante do trono O trono de Deus é um quê? É um trono de graça. O que é graça? Ele está dizendo, cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça, porque o trono, ele está no trono, ele é soberano, ele é quem manda, ele é quem direciona, mas esse trono não é um trono, sabe, de dureza, de juízo, mas é um trono de graça, de favor. Cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados, socorridos em tempo oportuno. Pastor, o que é oração? É quando eu me achego a Deus com a sinceridade do meu coração, como um filho que se chega ao seu pai. Quem é mãe e pai aí, levante a mão, por favor. Quando seu filho era bebê, que ele não falava direitinho, você entendia? Entendia? Não tem às vezes o filho que fala, você fala, quê? Aí ela falou, não, ele quer chupeta. É ou não é? O filho chega, o que foi? Ele quer o brinquedo. Fala, como que você entendeu? Porque a gente não entende nada, mas a mãe entende. O pai entende. É ou não é? O filho pode falar meio embolado, mas entende. Qual é a mãe e o pai que ao bater o olho no filho não sabe que ele está bem, se ele está mal? Às vezes no tom de voz, liga na hora que você está precisando e você fala, não é possível. E pelo tom de voz fala, você não está bem, né? Quem já?
E a gente disfarça, não, está tudo bem. Não está não, pode falar. Está tudo bem, está tudo... Não está, pode falar, sua voz está diferente. Mas a voz é diferente. Por quê, pastora? Porque é mãe, porque é pai. Agora imagina Deus. Imagina o Senhor. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não oro porque eu não sei orar. Não precisa saber, só fala com Ele, Ele entende. Às vezes suas palavras vão sair meio emboladas, vão falar, mas eu sei o que meu filho quer. Quem está do lado pode não entender, quem está do outro lado pode falar, não ora tão bem, quem está do outro lado, mas tu não estás preocupado, não tens que estar preocupado com quem está ao teu lado, com quem não está entendendo a tua oração. Irmãos, entenda nessa manhã que Deus entende o teu clamor, Deus entende a tua oração, Deus entende porque Ele é Pai. Ele bate o olho em você, Ele sabe. A oração, ela nos conecta com Deus. A oração, pastor, o que é? A conversa entre dois amigos. É nós falarmos com Deus. É nós nos relacionarmos com Deus. Pastora, eu não tenho vontade de orar, então fala com Deus sobre isso. Entendeu? Fala com Deus, Senhor, eu não estou com vontade de orar. Porque, Senhor, eu estou cansado. Porque eu não sei orar. Deus, eu não estou... Entendeu? Pastora, eu não quero orar. Fala com Deus. Pastora, para mim é um peso orar. Ore. Ore, fale com Deus. Não tenta achar palavras bonitas. Tem pessoas que pensam que a oração forte é aquela oração com palavras caras. É uma oração, sabe, que você prega para Deus. Eu, quando oro, eu cito muita palavra de Deus, reivindicando a palavra, porque eu falo, Deus, se está escrito, eu creio. Mas sabe, querido, não é pelo poder, não é porque eu estou pregando para Deus que tem mais poder. A oração que tem poder é aquela oração sincera. Lá em Marcos capítulo 9, um pai chega diante de Jesus e o seu filho está atormentado, está endemoniado, está doente, e os discípulos não podem fazer nada, e ele chega e fala, Jesus, olha aí, Senhor, meu filho. Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Se tu podes crer. Obrigada, missionária. Uma salva de palmas para a missionária Emília. Sempre ligada. Se tu podes crer. Se tu podes crer. Aí ele fala assim, ó, olha que oração humanamente mais fraca. Sabe o que ele fala? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Olha que oração fraca. Não é fraca? Se você visse alguém orar assim, você falava, não tem fé, não vai receber. Não sabe nem orar. Se fosse outro, Senhor, eu creio que tudo é possível. Senhor, potentíssimo. Ele fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E o que Jesus faz? Cura o menino. Porque o poder não está na oração, mas no Deus que responde a oração. Tu consegue dizer isto ao teu irmão? Fala, o poder não está na oração, mas no Deus que responde a oração. Então, pastora, eu não tenho que usar palavras caras, eu não tenho não. Quanto mais conhecimento bíblico, melhor você ora. Quanto mais conhecimento de Deus, melhor você ora. Mas aí, lembra-te sempre disto. Não importa se tu usas palavras e tens uma oratória perfeita na oração, ou se tu és como esse homem que fala, ajuda-me na minha incredulidade. O Senhor, Ele te entende, Ele é o teu Pai. Ele te entende, Ele entende as tuas palavras, Ele sabe. A palavra de Deus chega a dizer que antes das palavras saírem na nossa boca, Ele já as conhece. Então, ore. Pastora, como criar o hábito de oração? Para quem é fitness, é como ir ao ginásio. Para quem só faz o exercício de levantar garfo, tem que ter persistência. A oração, quando nós começamos, quem já foi malhar no primeiro dia, irmão, você chega em casa, é uma bênção. Se for com a Deva, então... Outro dia eu fui malhar com a Deva, ela falou, pastora, deixa comigo. Tem que tremer mesmo, pastora. Quanto mais treme, melhor. E eu, Deva, pelo amor de Deus, Deva, está muito pesado isso. Pastora, assim que é bom. E o olhinho dela brilhando. E ela com um sorriso assim, tipo, vou descontar tudo.
Fiquei 2 semanas, irmão, para subir escada tremendo. Tudo doía, tudo doía, tudo. Sentar dói, levantar dói, tudo. É ou não é? Mas para quem persevera, não foi o meu caso, mas eu estou no caminho. Não foi o meu caso, mas eu estou no caminho. Para quem persevera, daqui a pouco aquilo se torna normal. E ela fala para mim, pastora, sempre dói. Ela fala para mim. Eu não sei se isso é motivador, mas ela fala. Mas pastora, você habitua, você quer mais. O seu corpo. Quando para, sente falta. Quando não vai, sente falta. Sabe, a oração, ela é uma prática cotidiana. Tem que orar todo dia. Tem que orar sempre. Porque quando tu começas a orar, parece um desafio gigantesco. Mas daqui a pouco, tu vais orando. E aquilo que parecia um peso, uma dificuldade, vai saindo. E todos os dias, você mantendo na prática de oração. No dia que você não ora, parece que você saiu de casa, sei lá, sem escovar o dente. Sem colocar uma roupa, sem pentear o cabelo, está faltando alguma coisa no seu dia, porque você cria um hábito de oração. Oração é hábito, oração não é sentimento. Eu não oro porque eu sinto, eu oro porque eu sei que tem que orar. Eu não oro porque hoje Deus falou comigo e eu estou sentindo de orar, não. Eu oro todos os dias porque eu sei que eu tenho que orar. Eu preciso falar com Deus, primeiro porque Ele é o amado da minha alma, Ele é a minha prioridade, Ele é o primeiro em tudo. Então, como eu posso cumprimentar o mundo inteiro e não falar pelo menos um bom dia com Deus? Como eu posso levantar já com a mão assim, ó. Entendeu de primeira? Entendeu? Ó, como eu posso falar com o mundo? Levanto, escovo o dente, tomo banho para quem toma e saio. Não, irmão, está tudo certo, cada qual com cada qual. Sabe? Como eu posso falar com o mundo e depois sair dizendo, Ele é a minha prioridade. É o meu Deus que eu amo acima de tudo e de todos. E depois, quando a energia não tem mais nada, está só o fiapo, fala, Deus, está aqui, Senhor, a minha lista de oração, visita, papai. Porque até preguiça para citar a lista tem. Escreveu para poupar tempo, fala, Deus, aqui é a minha lista. Oração, irmãos, é tempo com Deus, todos os dias. Eu não oro porque eu sinto vontade de orar, eu oro porque eu tenho que orar. E se eu não orar, eu sei, irmão, que eu vou sucumbir. Se eu não orar, eu vou perecer. Porque crente que não ora é crente falido. O crente que não ora é um crente falido. Uma vida sem oração é uma vida sem graça, insossa. É uma vida de derrota, é uma vida de confusão. Um crente que não ora, ele deixa de experimentar das grandezas do céu sobre a sua vida. E Deus não abre exceção para ninguém. E oração é individual. A intercessão eu posso fazer por alguém. Mas o seu relacionamento com Deus, a sua busca com Deus, ela é individual. Sua esposa, seu esposo pode orar muito. Falar, eu estou confiado na oração dele. É claro que você vai ser alcançado pela oração dele, porque o guarda-chuva da bênção vai estar sobre ele e sobre a sua vida. Mas o relacionamento com Deus, as bênçãos de Deus para a sua vida são individuais. Então, o que é oração? Oração é o diálogo entre dois amigos. Pastora, como é que eu tenho que orar? Não tem como é que eu tenho que orar, tem que falar com Deus. Quando os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, como nós vamos orar? Está em Mateus capítulo 6, põe aí, a partir do versículo 9, ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Jesus não estava dizendo que a gente tinha que orar imitando essas palavras, mas é um padrão. Eu me chego a Deus não como um ser distante de mim, mas Ele fala, tu pode chegar a Deus como um pai, Pai nosso, e entender que Ele é teu pai, mas Ele é o nosso pai. Pai nosso que estás nos céus, lembra-te que Ele está no céu, tu estás na terra, tu és homem, Ele é Deus. Temor, reverência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É um padrão, mas tu não tens que estar
rezando, sabe, 30 Pai Nossos para Deus te ouvir. Por isso que ele fala, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito repetir é que eles vão receber. Não é isso, é a tua espontaneidade, é a tua sinceridade, é entender quem Deus é uma oração que tem lá o reconhecimento, a exaltação, sabe, a dependência de Deus, tem lá a gratidão, tem lá a intercessão pelos outros, é um padrão, mas não é repetição. Quando tu orares, imagina que, por exemplo, eu já decorei a oração que minha mãe faz, sempre nos ensinou da comida. A gente nem pensa, a gente fala, graças te dou, Senhor, por esse alimento, permita que nunca nos falte, que não nos faça mal, em nome de Jesus, amém. Graças te dou, Senhor, por esse alimento, permita que nunca nos falte, que não nos faça mal, em nome de Jesus, amém. Graças te dou, Senhor, por esse alimento, permita que nunca nos falte, que não nos faça mal, em nome de Jesus, amém. Graças te dou, Senhor, por esse alimento, permita que nunca nos falte, que não... Está decorado, eu nem penso, Senhor, graças te dou por esse alimento, permita que nunca nos falte, que não nos faça mal, em nome de Jesus, amém. Mas imagina, sabe, que diariamente a gente decore algo e já saia tecnicamente. Aquilo já não é algo que vem como um senso de gratidão. Até vem como disciplina, mas não com a sinceridade. Quem está entendendo o que eu estou pregando nessa manhã? O que toca? Imagina que você vai conversar com alguém e falar algo decorado, como um teatro. Não surte efeito. Mas quando tu falas da sinceridade do teu coração, aquilo realmente tem efeito. Quem entende, diga amém. Pastor, e o que a oração faz na nossa vida? A oração é ela que gera os resultados. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando nós nos chegamos a Deus, pastora, eu devo orar? Devo. Como que eu oro? Com a tua sinceridade, com a tua simplicidade, mas ore, fale com Deus. E o que a oração faz? Nós devemos colocar diante de Deus as nossas orações, pela oração, pela súplica, todos os nossos pedidos a Deus. Quem entende isso, diga amém. Olha o versículo 24, Marcos 11, 24, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Onde é que tu alcanças os pedidos? Onde que tu alcanças vitória? Onde que começa a tua vitória? Não começa na força do teu braço, não começa com o currículo lá na empresa, não começa com o trabalho lá fora. A tua vitória, o teu milagre, a tua bênção começa quando tu colocas diante de Deus em oração. Tu podes fazer tudo na força do teu braço, tudo depende de mim, pastor. Mas como eu disse lá no início, Deus não nos criou e nos deixou a qualquer sorte, não. Olha, está aí, já criei, tem um sistema, segue o sistema e dá certo. Se não der certo é problema teu, é erro teu, é falha tua, é porque você não quis. Não é assim que Deus faz. Deus, Ele se relaciona conosco. Pastora, na vida do crente há diferença, porque o ímpio vai na força do braço dele. E conquista sim, porque a princípio sim. Mas o crente, ele vai na força do braço, depois da graça de Deus. A graça de Deus o alcança e ele vai fazer o que ele tem que fazer, e Deus prospera os seus caminhos. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus faz diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não. Quem entende isso, diga amém. Olha a palavra de Deus, Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Diga para o seu irmão, a sua oração é poderosa e eficaz. Ela cumpre o seu propósito. Pastor, eu preciso de vitória, eu preciso de mudança, eu preciso que Deus fale comigo. Ore. Pastor, eu preciso que a minha casa seja transformada. Ore. Pastor, eu preciso que portas sejam abertas. Ore. Pastor, eu preciso de cura. Ore. Pastor, eu preciso de libertação. Ore. Pastor, eu preciso de algo dentro do meu ser. Ore. A oração, ela é poderosa e eficaz. Ela cumpre o seu propósito. O versículo 11 de Mateus 7. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que
e o pedirem. Quando você pede a Deus com fé, através da oração, Deus concede aquilo que você pede. Olha o versículo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quem está acordado, diga amém. Vou ler, já citei, Hebreus 4:16. Tem uma oração que Deus não ouve, Provérbios 28:9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Aquele que não ouve o mandamento do Senhor, aquele que não obedece, até a sua oração é abominável. Tem oração que Deus abomina, é a oração do ímpio, é a oração daquele que não conhece a lei de Deus. No versículo, em Timóteo capítulo 2, versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. A oração, irmãos, ela é o start, ela é o play, ela é a linha, ela é aquela que define o seu novo tempo de vitória. É por isso que Satanás, ele quer nos tirar desse lugar de oração. É por isso que o diabo não quer que a gente ore. O inimigo, ele quer que a gente mantenha aquela vida rala. Quem conhece canja de galinha? Aquela canjinha, sabe, vem, aí no culto ora, aí no culto agradece, sabe, o inimigo quer que você mantenha essa vida rala de oração. Por quê? Porque ele sabe que quando nós oramos, os céus se movem a nosso favor. Ele sabe que quando um crente começa a orar, como a rainha da Inglaterra disse numa frase dela, ela fala, eu não temo um exército de pé, mas eu temo um homem de Deus quando dobra os seus joelhos. Porque quando nós oramos, as coisas se movem a nosso favor. Nós temos pouco de Deus porque oramos pouco. Porque quando alguém se levanta no clamor, quando alguém se levanta na oração, é impossível o exército, o inimigo ou o inferno resistir. A oração, ela derruba muralhas. A oração te coloca em novos níveis espirituais. A oração faz você entrar no coração de Deus, para que Ele libere as suas bênçãos sobre nós. Tudo começa pela oração. Pastora, mas Deus não sabe, mas Ele estabeleceu isso. Foi Deus quem estabeleceu. Mateus capítulo 7, versículo 7, Ele fala, pedi, buscai, batei, a ação é minha, a reação é de Deus. Mas Deus não sabe, pastora, sabe, mas quer te ouvir. Porque quando tu falas com Deus através da oração, estás a se relacionar com Ele, estás a reconhecer a tua dependência e estás a revelar a tua confiança que Ele pode fazer. Por isso que o diabo, na hora que, irmãos, você pode estar bem, você pode, para quem não tem o hábito de oração, você pode estar bem, você pode estar acordado, mas dobrou o teu joelho para orar, como é que fica a tua mente? Tu pode estar acordado, mas à noite, quando tu levantas para orar, como é que fica a tua mente? Teus olhos, o sono, a confusão na tua mente. Porque há uma luta espiritual para que tu não ores. Porque quando tu pedes, tu recebes. E o diabo não quer que tu tenhas vitória na tua vida. O inimigo não quer que tu tenhas portas abertas na tua vida. O inimigo não quer que tu recebas aquilo que Deus tem reservado para ti. Mas é através da oração que os milagres acontecem. Por isso há esta frase, né? Não está na Bíblia, mas há uma frase que diz, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Por quê, pastora? Porque é a oração que nos leva para esse lugar de milagres. Quem está entendendo essa palavra nesta manhã, diga amém. Êxodo capítulo 3, versículo 9, 14, versículo 10, fala que o povo de Israel estava em escravidão, até que eles clamaram ao Senhor. E por que Deus desceu para livrá-lo? Porque Deus ouviu o clamor. Ei, clamar é diferente de reclamar. Será que a gente pode dizer isso? 1, 2, 3 e clamar é diferente de reclamar. Enquanto eles estão reclamando, puxa, não estou aguentando mais Faraó, não estou aguentando mais esse trabalho, não estou aguentando mais essa escravidão, meu Deus, eu não tenho, estou comendo pepino, estou comendo alface. Isso não é clamor. Deus não tem pena de nós. Deus não age com você por causa de pena. Oh, tadinho dele, oh anjo, vem cá, tadinho, oh dó, está reclamando tanto, está sofrendo tanto. Não. O povo já estava em sofrimento, já estava em escravidão. Pastora, quando é que Deus decidiu descer para livrá-lo? Quando Ele ouviu o seu clamor. Quer que haja mudança na tua vida?
Pastor, eu estou insatisfeita com a minha vida. Eu quero que a minha vida ministerial seja diferente. Chega de ficar rasinho, pastora. Só vem na igreja, assiste o culto e vai embora. Vem na igreja, eu quero mais, eu quero ser usado nas mãos de Deus. Eu quero fazer algo. Pastora, eu quero me envolver mais. Então clame a Deus. Pastor, eu estou inconformado com a minha vida familiar. Lá em casa só Jesus. Tem briga, tem confusão. Pastor, enquanto está aqui dentro da igreja, é o céu na terra. Mas quando a gente entra no carro, é briga, é confusão, é acusação. Sabe, com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa. O que é que eu faço? Tu tens um Deus, clama ao teu Deus. Pastor, a minha vida está num ciclo. Bate lá em cima, vai lá para o fundo do poço. Bate lá em cima, vai lá para o fundo do poço. Pastor, eu não aguento mais, o que eu faço? Para de ficar dando relatório para Deus. Senhor, a minha vida está assim, está assim, está assim. Deus sabe. Fala, Deus, em nome de Jesus, haja a meu favor. Muda a minha sorte. Eu vou exaltar o teu nome, me dá vitória. Clama ao teu Deus. Jeremias 33:3, vamos lá? 1, 2, 3 e clama a mim. Se não orar, irmãos, não tem jeito. E aqui na igreja, todo mundo tem cara de que ora. Faz assim, olha você no espelho, fala, puxa, eu tenho cara de quem ora. Numa pregação dessa a gente fala, é verdade, aleluia, tem que orar. Mas não é quem tem vontade de orar. É quem ora. Não é quem tem vontade de clamar que vive milagre. É quem clama. É quem tira tempo com Deus. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 11. Ana vai para o templo e Ana clama ao Senhor. Quando ela clama ao Senhor, o sacerdote nem entende. Mas ela fala, não é por isso, eu não estou embriagada. Mas eu estou pedindo uma vitória ao Senhor. E ela fala, pode ir. E o nome Samuel é Deus te ouviu, é o ouvido de Deus. Ela foi ouvida, porque ela clamou. Pastor, eu quero um milagre na minha vida, clame. Pastor, eu quero mudança para a minha vida, ore. Sabe, Deus não abre exceção para ninguém. Diga, Deus não abre exceção para ninguém. Já que eu já tenho 41 anos de crente, agora eu já posso me acomodar na oração. Agora, nem preciso. Eu tenho tanto conhecimento da palavra que eu nem preciso orar. Eu só olho para o céu. Não tem. Deus não abre exceção para ninguém. Pastor, eu só não oro porque eu não tenho tempo. Não tem exceção para ninguém. Pastor, é que a minha vida, uma loucura. Se tua vida é uma loucura de tempo, de dinamismo, e não tem tempo para o principal, está ruim. Está ruim. Está errado. Tu vais continuar fazendo muito. Lembra que eu falei aqui semana passada que uma das coisas que Faraó fez foi aumentar o trabalho para que eles não buscassem a Deus? Quantas distrações na sua vida, e você está clamando, e você está chorando, falando, Deus, eu sou crente, Senhor, eu sou crente, eu vou na igreja, Deus, e parece que o quê? Você vem aqui porque você ama a Deus, porque você sabe, se não vier, está ruim também, mas para praticar os princípios que tu aprendes aqui. Tu vens para cá, para tu aprenderes e praticares na tua vida os princípios. Pastora, eu quero a minha vida diferente. Ore! A oração, ela muda circunstâncias, ela firma propósitos, ela transforma, reverte circunstâncias. É a oração que é a alavanca que move o braço de Deus a nosso favor. Ore! Jesus, eu já estou terminando. Jesus lá no Getsemane, ele diz assim, quando ele volta, ele deixa os 3 discípulos e ele vai para um pouquinho mais longe, né? Orar, quem lembra? E quando ele volta, os discípulos estão dormindo, e o que ele fala para os discípulos? Nem uma hora pudeste vigiar comigo? Fala, nem uma hora. Diga assim, nem uma hora. Faz com o dedinho assim, nem uma hora. Faz mais uma vez, nem uma hora. Fala para o seu irmão, nem uma hora. Entenda agora o que eu vou falar. Quem sabe, Jesus não estava estabelecendo ali uma unidade de medida de oração. Quem sabe Jesus estava falando assim, nem o básico vocês fazem.
Nem o básico, nem 1 hora. Como que está a tua vida de oração? Quanto tempo tu tens tirado com Deus ao seu dia a dia? 8 horas, 10 horas para o trabalho. 8 horas, 10 horas para a família, para descansar, para fazer alguma coisa. 8 horas para dormir, para descansar, para fazer alguma coisa. Quanto tempo tu tens tirado com Deus? Todos os dias. Se a grandeza das vitórias que Deus vai derramar sobre a sua vida dependesse do seu tempo de oração, o quanto tu receberias esse mês? O decreto foi: durante um mês, quem orar a outro Deus, morre. Você ia sentir? Ou para você ia ser fácil? Um mês só, sem orar. Um mesinho. O quanto tu oras, o quanto tu tiras tempo para orar. Pastor, eu estou orando em todo o tempo. Não, intimidade é gerada no momento individual. Tu pode estar orando, como Paulo disse, orai sem cessar. Em todo momento estás ali conectado com Deus. Mas para momentos de intimidade, de derramar, de transbordar, é preciso esse tempo individual. O quanto tu tiras tempo para orar, para falar com Deus? Nem 1 hora. Quem sabe a partir de hoje tu vais colocar essa meta para a tua vida. Deus, a partir de hoje, pelo menos 1 hora contigo eu vou ter, nem que seja o básico. Porque isso é o básico. Porque para quem quer mais de Deus, precisa de mais. Mas ele está falando, nem 1 hora, isso é o básico. 1 hora. Pastora, mas 1 hora seguida, tira 20 minutos de manhã, 20 minutos ali na hora do almoço, 20 minutos à noite, pronto, acabou 1 hora. Tira ali 30 minutos ao longo do dia, depois à noite tira mais 15, tira. Tira 15, depois mais 15, depois 20. Faz algo que tu tenhas vida com Deus, relacionamento com Deus ao longo do teu dia. Tu vais ver a tua história de vida mudar. Temos pouco porque oramos pouco. Temos pouco de Deus, recebemos pouco de Deus porque oramos pouco. Hoje eu estou aqui nesta manhã para te incentivar a orar. Sem oração, o crente não sobrevive. Eu tenho plena consciência que essa igreja só está de pé porque os nossos joelhos estão dobrados. Desde o começo, nunca tivemos, vamos ficar sem orar, não, sempre em oração, em jejum, desafiando a igreja no jejum, na oração, campanha de oração, vida com Deus, jejum anual, porque eu sei que a igreja não é uma empresa, não é uma instituição humana, a igreja é uma instituição espiritual, divina, e se não vier dele, nós sucumbimos. Tua vida tem que caminhar na dimensão espiritual. E hoje eu estou aqui te dizendo, ore, busque a Deus, clame ao Senhor, e tu verás as vitórias de Deus sobre a tua vida. A oração, a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, eu vou terminar já agora. Põe aí por favor, 1 João, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E aí vem, e se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Tu tens petições para Deus? Ore, apresente a Deus. Não fica só dando relatório, ore, tenha comunhão com Deus. Nós estamos em 40 dias de oração e jejum. Nós estamos em 40 dias orando. Às sextas-feiras nós temos oração presencial aqui no templo. Todos juntos clamando, porque nós queremos viver as promessas que Deus tem falado, queremos usufruir daquilo que Deus tem declarado sobre a nossa vida, e nós sabemos que somente quando estamos posicionados nós vivemos. Mas eu quero declarar aqui na Self Church que nada e nem ninguém nos impedirá de viver, nada e nem ninguém, porque nós estamos nos levantando em clamor, em oração, e quando a igreja se levanta para clamar, Deus decide descer do céu para abençoar, Deus intervém a nosso favor, e eu quero te dizer, querido, tem vitória sim para a tua vida. Sabe por que Deus está te incomodando? Deus está me usando hoje para te incomodar e falar, ore e clame. É porque Ele quer desatar sobre a tua vida aquilo que estava atado, aquilo que estava retido no reino espiritual. Deus quer desatar sobre a tua vida. Quem lembra de Daniel? Orando, desde o primeiro dia, clamando, mas persistindo na oração.
Depois de alguns dias, o anjo chega para ele e fala: ó, desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida, mas houve uma batalha no céu. O príncipe aqui tentou me prender, mas Deus mandou o príncipe de Israel para me soltar. Está aqui a tua resposta, está aqui aquilo que você tem clamado. Deus tem resposta para a tua vida, sabe? Quando tu oras, há uma batalha espiritual nos céus, irmãos, há uma guerra espiritual, mas a vitória já está declarada. Se não foi hoje, será amanhã. Se não amanhã, será semana que vem. Se não for semana que vem, vai ser na outra semana. Se não for nesse mês, será no outro mês. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que quem ora tem vitória. Eu quero te desafiar, levante-se na oração, junta-te conosco no clamor, junta-te conosco em oração. Levanta a oração pela tua casa, levanta a oração pela tua vida profissional, levanta a oração pelos teus filhos, levanta a oração pela igreja, levanta a oração pela nação portuguesa. Clame ao Senhor, e nós veremos as grandezas de Deus se manifestando em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Oh glória, aleluias. A oração do justo é poderosa e eficaz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está perto de nós, amém? Eu queria orar por alguns irmãos que hoje vão se comprometer. Pastora, eu não oro nem uma hora, mas a partir de hoje eu quero me comprometer com Deus, de buscar esse objetivo. Eu oro aí 5 minutos por dia. Pastor, às vezes eu nem oro, mas eu vou me comprometer a começar com pelo menos 10 minutos por dia. Pastor, eu vou me comprometer a começar com 30 minutos por dia. Daqui a um mês eu vou para 20, eu vou para 40. Daqui a mais um mês eu vou para 30 minutos, eu vou para 50. Daqui a outro mês eu vou treinar o meu espírito, eu vou orar, para eu ficar, pastor, orando pelo menos 1 hora por dia. Esse ano ainda eu vou alcançar esse objetivo. Se tu és esta pessoa, levante a tua mão, porque nós vamos orar. Pastor, eu quero me comprometer. Esse ano eu vou terminar esse ano orando 1 hora por dia. Amém? Isso, levante a tua mão. Pai, o teu filho e a tua filha está dando resposta a esta pregação, Senhor, e hoje ele está se comprometendo a trabalhar a sua vida espiritual, para que ele ore pelo menos 1 hora por dia, Pai. Eu sei que estamos sempre em conexão contigo, mas o teu filho vai tirar esse tempo específico para estar diante da tua presença. Ajuda-o, Espírito Santo, mostra os caminhos da oração e o prazer da oração, que ele possa se deliciar na oração, Senhor, que ele possa, Senhor, encontrar-te lá, Deus, na tenda do encontro, e a tua presença o envolva, que ele possa, Deus, se surpreender ao ver, Deus, que 1 hora não é nada, Pai. Senhor, quando estamos diante da tua gloriosa presença, Senhor, manifesta a tua glória e leva os teus filhos a uma plena comunhão contigo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esses dias eu estava eu fui à França. Eu estava voltando de França, estava eu e uma amiga minha, e chegamos no aeroporto muito cedo. Na verdade era noite, ainda ia esperar o voo no outro dia. Sentamos assim, no chão mesmo, e daí quando deu 3 horas da manhã, eu falei: amiga, vamos orar, porque apresentar os pedidos, porque meu horário é às 3 horas. E oramos ali, oramos, ela orou, eu orei e tal. E aí paramos, entregamos a Deus, uma oração normal. Daqui a pouco, irmãos, Jesus chegou ali. Sabe quando você sente a presença de Deus? E ela olhava para mim e falou: amiga, ele está aqui. Eu falava: então não se mexe, vamos continuar cantando, deixa ele. E a gente continuou adorando, e a glória do Senhor tomou aquele lugar, tomou a vida dela. Foi algo especial. E das 3 a gente só teve que sair correndo, porque ia começar o embarque. Era 4 e tal da manhã, a gente estava debaixo daquela glória, num lugar simples, não tinha ninguém, no chão, cansadas, ali. 1 hora e meia, nem senti. Porque quando a presença de Deus chega, você não sente nada. Quem não tem hábito de oração pensa: em 1 hora. Mas quem sabe, quando a gente experimenta da glória, você vai ver que 1 hora, 2 horas, às vezes 5 horas passa que você nem vê, porque a presença de Deus envolve. Que essa seja a tua experiência em nome de Jesus, amém? Que a glória de Deus venha invadir os lugares. Talvez tu pense: é só no culto. Não, no horário que você está aqui na sexta-feira, às vezes sozinho Deus pode pegar. Lá na sua casa Deus pode pegar.
Às vezes conduzir no carro tem que parar. Quantas vezes já aconteceu isso? Conduzir no carro, tive que parar no acostamento e esperar a graça e a glória de Deus. E aí, 1 hora vira 1 minuto, 3 horas viram 10 minutos, porque a presença de Deus nos envolve, amém? Que essa seja a tua experiência. Quem quer dessa experiência, levante a mão e fale com Deus. Fale: Deus, eu não quero que minha oração seja seca, vazia. Senhor, enche-me da tua glória, da tua presença, Pai. Me ensina a orar como convém. Senhor, me ajuda a ter uma vida contínua de comunhão, de oração contigo, em nome de Jesus. Fale com Deus.